Graça e paz, aluno e aluna da Escola do Espírito. Hoje é sexta-feira, 10 de março de 2023, e aqui estamos, nesta sala de aula virtual, para continuarmos o estudo do livro 3 Meses na Escola do Espírito, do autor Justo Gonzalez. É um prazer ter você aqui conosco, você que está chegando, você que vai chegar, você que está escrevendo aí no chat. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Como disse, nesta sexta-feira, dia 10 de 3 de 2023, vamos estudar o conteúdo que está no capítulo 9 de Atos, do verso 32 ao verso de número 43. Quero convidar você, caso queira, para que abramos as nossas Bíblias em Atos, capítulo 9, para iniciarmos a leitura a partir do verso 32. Nos diz assim o texto para a nossa aula desta noite. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida e encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos, jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Vamos lá na continuidade do texto que vamos abordar, estudar e destrinchar nesta noite, agora em Atos 9:36. Havia em Jope uma discípula por nome Tábita, nome este que traduzido que quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, ou de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Já limpa e no cenáculo, como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Verso 39 de Atos 9. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando, e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Eis aqui, aluno da Escola do Espírito, o texto do nosso estudo nesta noite. Para você que chegou agora, não deixe de se esquecer de apertar aí para o registro do seu like. Deixe o seu like, ele é muito importante para nós. Se você deseja que mais alguém participe dessa aula nesta noite, envie o link desta aula através do WhatsApp. E se ainda não for inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative os sininhos para receber as notificações, ok? Por que é importante apertar o sininho? Porque quando você aperta o sininho, você tem lá a opção de escolher receber e ser avisado de todas as notificações. Sempre que houver um link, um vídeo, algo acontecendo no canal, você será avisado e poderá acompanhar tudo o que acontece no canal da Igreja Metodista em Campo Belo no YouTube. É costume nosso orarmos antes de iniciarmos a nossa aula. E na condição de professor desta escola, eu quero orar pela sua vida, você que é aluno, a você que é aluna,
a você que já nos acompanha desde a primeira aula lá em Atos 1, a você que está chegando aqui nesta noite pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos orar neste momento? Pai, nós somos gratos por mais uma aula da Escola do Espírito, por esta noite em que nós nos reunimos nesta sala virtual, na presença e companhia do Pai, Filho e Espírito Santo. Acolhemos nesta noite cada aluno e aluna, pedindo graça a respeito do texto que está diante de nós, pedindo revelação, pedindo inspiração, para que sejamos alimentados e para que sejamos tocados pelo poder desta palavra viva, que sempre está direcionada até nós, através da ação direta do Teu Espírito Santo, que conhece o Teu pensamento, ó Deus Pai e Filho, e que sabe a respeito daquilo que necessitamos receber através desta aula. Em nome e por amor a Jesus é que oramos, e por tudo, Senhor Jesus, te agradecemos. Amém. Que coisa boa, querido aluno e aluna, é estudarmos juntos a palavra de Deus. Nós temos um propósito desde o início da Escola do Espírito, que é de estudarmos todo o livro 3 meses na Escola do Espírito. Para você ter uma ideia, esse livro tem 200 páginas. E se hoje nós estamos estudando Atos 9, do 32 ao 43, nós passaremos, dentro das 200 páginas deste livro, pelas páginas 64, 65 e 66. Se o livro tem 200 páginas, a matemática nos ajuda e nós somos informados de que ainda não estamos nem na metade deste livro. Então há muito conteúdo aqui para ser compartilhado na Escola do Espírito, há muito conteúdo para ser aprofundado, para ser destrinchado. E se você deseja, antes das aulas, receber uma foto do conteúdo da semana, basta que você entre em contato através do nosso grupo oficial da Igreja Metodista em Campo Belo. Você também pode solicitar uma página da lição da semana para as coordenadoras do Ministério da Oração, a nossa irmã Deise ou a nossa irmã Elza. Basta enviar uma mensagem dizendo que você ouviu o pastor dizendo que quem quiser que a foto do conteúdo da semana do livro seja enviada, que você então possa fazer esta solicitação para a irmã Deise ou irmã Elza, ambas as líderes do Ministério de Oração e Intercessão da Igreja Metodista em Campo Belo. Bom, nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. Na semana passada, nós estudávamos um pouco no capítulo 9, diante dos versículos que estavam diante de nós, sobre a vida de Barnabé, a importância de Barnabé na condição de um cristão que incluiu Paulo à comunhão da igreja. Barnabé tinha o dom da integração, o dom da consolidação, o dom do acolhimento, da hospitalidade, de receber bem quem chegava à igreja em Jerusalém. E, diante das desconfianças de alguns cristãos que estavam ali em dúvida se Paulo havia de fato passado por um processo de libertação e de conversão, Barnabé é o instrumento para conduzir Paulo até o seio daquela igreja, até o centro daquela comunidade, até a presença dos apóstolos. E este ato integrador, este ato consolidador, este ato inclusivo de Barnabé é responsável por Paulo ser bem acolhido por aqueles que no primeiro momento estavam ali resistentes. Só que, dando continuidade ao estudo desta palavra inesgotável, nós já lemos Atos 9, do 32 ao 43. Lembrando que Justo Gonzalez, no livro 3 meses na Escola do Espírito,
ele sempre nos orienta a olharmos o texto, julgarmos o texto e agirmos de acordo com o texto. Ver, julgar e agir. São os 3 métodos que nós sempre utilizamos quando temos um texto diante de nós. Partindo do primeiro método, que é o método do olhar, do ver, do observar, nós podemos, alunos e alunas, afirmarmos nesta noite que através das viagens missionárias que Pedro começa a fazer, muitos milagres aconteceram. Através da caminhada, através da pregação, através da visitação, Pedro é usado como um instrumento nas mãos de Jesus para operar muitos milagres. Sem dúvida, Pedro foi um instrumento escolhido para abrir portas do reino aos gentios. Ele chega à cidade de Jope, onde os mensageiros de Cornélio o encontraram, e o que passamos a observar, olhando para o ministério de Pedro, é que o crescimento e a saúde da igreja em Canaã provavelmente levaram Pedro a tentar uma viagem com um pano de fundo evangelístico. A viagem que Pedro faz a partir da experiência e da saúde da igreja de Canaã não é apenas uma viagem para explorar novos territórios. Não é uma viagem que Pedro faz na condição de turista. Pedro, debaixo de uma unção que estava sobre a vida da igreja que havia sido iniciada em Canaã, ele começa, despertado pelo Espírito Santo, ele começa encorajado pelo Espírito Santo, capacitado pelo Espírito Santo, ele começa a realizar uma viagem de cunho evangelístico. Ele queria alcançar os gentios, ele queria alcançar os não-judeus, aqueles que não foram selecionados, eleitos em um primeiro momento por Deus, para que através da eleição outros povos pudessem conhecer e experimentar do amor do Deus de Israel. Pedro começa então a sua viagem. E o apostolado de Pedro é confirmado, meus alunos e minhas alunas, pela cura de um homem que sofria de paralisia. Pedro inicia a sua viagem evangelística, a sua viagem missionária, inicia o seu apostolado, curando em nome de Jesus um homem paralítico há mais de 8 anos. E olha só, novamente observando o que nos diz o verso 32 de Atos 9. Mas pastor, professor, você já leu, o senhor já leu esse texto, vamos ler novamente. A poder, todas as vezes em que nós lemos o texto com o desejo de experimentá-lo, com o desejo de ter este texto gravado nas tábuas do nosso coração. E diz o verso de número 32, olha só: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. E é exatamente chegando em Lida, no desejo de evangelizar, no desejo de fazer missão, no desejo de restaurar vidas e de saquear do inferno almas para o Senhor Jesus, Pedro está agora diante de uma possibilidade de conhecer um paralítico chamado Enéas. Pedro iniciou o seu ministério itinerante. E na parte A do versículo 32 do capítulo 9 do livro de Atos, nós temos a informação que passava Pedro por toda parte. Passava Pedro pela periferia e pelo centro da cidade. Não havia uma definição evangelística e missionária de Pedro de apenas alcançar os pobres da cidade, aqueles que viviam na periferia.
não fazia parte da ação pastoral, da ação evangelística, da ação missionária, da ação apostólica de Pedro, salvar ou alcançar apenas os ricos, apenas os abastados da cidade. Dentro do escopo, dentro do esqueleto, dentro do conteúdo da ação missionária, evangelística e apostólica de Pedro, havia um desejo de alcançar toda a cidade. Pedro, por isso, desejoso de evangelizar a todos e a todas, e vamos parar por aí, não é? Ele tinha ali estabelecido pelo Espírito Santo a missão de alcançar a cidade inteira, de alcançar o doutor e de alcançar o analfabeto, de alcançar o que estava no centro e de alcançar o que estava na periferia. Pedro andou por toda a cidade pregando, andou por toda a cidade curando, andou por toda a cidade evangelizando. Passando Pedro por toda parte, ele prega o evangelho e aproveita também para visitar os santos. Aproveita também para procurar a igreja local, para abençoar aqueles que já tinham abraçado a fé em Cristo Jesus. No texto de hoje, nós vemos Pedro participando, queridos alunos e alunas, de 2 milagres. E a você que chegou agora, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. Nós estamos aqui na Escola do Espírito, uma escola 100% virtual e 100% gratuita. Por isso é importante que você, aluno e aluna, registre o seu like e, se ainda não for inscrito, faça a sua inscrição e assine aí, né? Clique aí no sininho de notificações. Faça a sua inscrição e também aperte o sininho para receber notificações. Vamos lá? O que voltamos a observar aqui, à luz de Atos 9, do 32 ao 43, é que estamos vendo Pedro participando de 2 milagres, no nascedouro de seu apostolado, no Gênesis, no início de sua vida apostólica, através da ação e da unção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que estavam sobre Pedro. Ele então pode viver e pode ser testemunha ocular, pode ser instrumento de Deus para a realização de 2 milagres. O primeiro milagre que Pedro realiza, aluno e aluna, é à luz de Atos 9, do 32 ao 43, a cura de Enéas. Isso fica registrado aí em Atos 9, do verso 32 ao verso 35. Ele conhece esse paralítico, ele conhece esse homem chamado Enéas, e ele é usado por Deus com autoridade e unção para, em nome de Jesus, curar Enéas. Além da cura de Enéas, nós encontramos aqui o segundo milagre que inicia este tempo missionário, apostólico e evangelístico de Pedro. Agora já não é mais a cura de uma enfermidade, a cura de alguma limitação física, mas Pedro é usado para ressuscitar uma mulher. O paralítico tinha nome, o nome dele é Enéas, e a mulher morta que é ressuscitada através da ação e unção de Jesus que estava sobre a vida de Pedro, tem o nome de Dorcas. E o registro disso, o registro desta ressurreição que Jesus usa Pedro para realizar, está lá em Atos 9, do 36 ao 43. Meus alunos, minhas alunas, o propósito de Pedro não é de impressionar as pessoas. O propósito de Pedro não é de ser idolatrado pelas pessoas, bajulado pelas pessoas, pois há sobre a vida dele a unção de cura
que é operacionalizada, é realizada e concretizada por Jesus. Em nenhum momento Pedro tenta impressionar as pessoas por ter ele o dom da cura. Pedro é aquele que age com sabedoria, com discernimento, com humildade, sem o desejo de gerar alardes ou de fazer publicidade a respeito daquilo que ele consegue fazer através da ação e da unção de Jesus. E é por isso que eu repito novamente a afirmação que fiz há alguns segundos atrás. O propósito de Pedro não é de impressionar as pessoas, mas o propósito estabelecido por Jesus através da ação do Espírito na vida de Pedro é curar Enéas e ressuscitar uma mulher chamada Dorcas. No caso de Dorcas, e nós encontramos informações a respeito de quem era Dorcas, encontramos informações profissionais, informações sociais, informações testemunhais a respeito de Dorcas. No caso desta mulher que estava morta, Pedro pede que as pessoas saiam do quarto antes de orar por ela e antes de ser instrumento nas mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo para ressuscitar aquele corpo, aquele esqueleto, para ressuscitar aquela mulher morta dentro daquele cenário. Isso é o que nós conseguimos ver dentro do texto. Você que chegou agora é muito bem-vindo, e você que já está aqui conosco desde o início da aula, já são 21 minutos de aula, você faz parte desta história da Escola do Espírito. E eu glorifico a Deus por sua vida, por sua persistência, por sua disciplina e pelo seu desejo de se manter firme aqui conosco no estudo sistemático do livro de Atos. Agora que nós observamos e olhamos o texto, nós podemos julgar o texto. Todo o livro de Atos, do primeiro capítulo até o último capítulo, nós encontramos inúmeros milagres. Vários milagres acontecem através da vida de homens, através da vida de mulheres que estão ungidos e que estão inspirados pelo Espírito Santo que lhes concedeu o dom da cura. É claro que Pedro, além do dom da cura, tinha o dom da pregação, o dom da retórica, algo que ele consegue conquistar e consolidar a partir do evento do dia de Pentecostes, registrado em Atos no capítulo 2. Pescador rude, fleumático, impulsivo, a partir da experiência que Pedro tem com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, em Atos 2, ele torna-se um grande pregador, um pregador de multidões, um pregador de massas. E através do convencimento do Espírito Santo que age sobre a vida e as pregações, ou através das pregações de Pedro, milhares de pessoas se convertem, milhares de pessoas são salvas. Só que agora Pedro está além, de fazer parte de um grupo de outros homens que tinham o dom da cura. Em Atos, no capítulo 9, Pedro cura Enéas e ressuscita uma mulher. Quando eu afirmo aqui, queridos alunos e alunas, que o livro de Atos está repleto de milagres, nós podemos fazer uma leitura daquilo que fomos ensinados fora da igreja. Uma leitura de um pouco do conteúdo que nos foi passado no banco escolar e depois no banco da universidade, da academia. Nós fomos ensinados a entender o mundo de tal modo que não se deixa lugar para os milagres. Isso acontece através do ensinamento nos bancos escolares, como também acontece através do ensinamento dos bancos da universidade. Fomos ensinados a entender o mundo de tal modo que não se deixa lugar para
acreditarmos nos milagres, esperarmos pelos milagres. Na visão mecanicista e fechada do universo, não há lugar para os milagres. O ordinário não admite a presença, não admite a existência do extraordinário. E por não permitir, e por não concordar que a ordem existente fosse alterada, os saduceus, como nós já vimos no Novo Testamento, e os membros do Sinédrio queriam saber em nome de quem os apóstolos pregavam e curavam. Não satisfeitos com, entre aspas, a desordem, os membros do Sinédrio, os saduceus, questionavam os apóstolos dizendo o seguinte: na autoridade de quem vocês estão pregando? Em nome de quem vocês estão curando? Porque há uma ordem estabelecida aqui, há um jeito de olhar para o ordinário, e agora vocês parecem que querem, através da cura e da pregação, afirmar que há possibilidade do extraordinário estar presente no ordinário. Queridos alunos e alunas, na visão moderna do mundo, há um sistema de causas e efeitos explicáveis mediante princípios mecanicistas e racionais. Quando nós observamos tudo isso, nós podemos compreender boa parte da prática ministerial de Jesus e o porquê de Jesus confrontar alguns que faziam parte do Sinédrio, que eram membros do Sinédrio. E para isso, eu convido você a conferir comigo o que Jesus disse a respeito do ordinário e do extraordinário a partir de Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 27. Já temos aí quase 28 minutos de aula e nós estamos seguindo no estudo de Atos 9, do 32 ao 43. Mas vamos abrir agora as nossas Bíblias em Mateus, capítulo de número 5, a partir do verso de número 17. Abra aí comigo, querido aluno ou aluna, ou caso não queira abrir, você pode apenas ouvir. Mateus 5, a partir do 17, o que disse Jesus? Não penseis em que eu vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Interessante isso, né? Eu vou até repetir aqui. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar os mandamentos e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus aqui observando o rigor que havia, pelo cumprimento da lei, o zelo excessivo que havia para observar e cumprir a lei. E Jesus continua a partir do verso 21 do capítulo 5 de Mateus. Ouviste que foi dito aos antigos,
não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres a tua oferta no altar, ali te lembrarás de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Verso 25, entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Jesus está dizendo o seguinte: há um rigor da lei que precisa ser observada, que precisa ser cumprida, mas há também um esforço da parte de quem cumpre a lei por fazer valer o respeito para com o próximo, fazer valer o valor da outra pessoa. Jesus estava dizendo nas entrelinhas o seguinte: o valor da dignidade humana é maior do que o valor da lei. Observar o trato cordial, o trato amoroso, tratar com dignidade as pessoas é algo que tem mais valor do que apenas observar e zelar pelo cumprimento da lei. Cumprir a lei é importante? Sim. Mas mais importante que o cumprimento da lei é não matar, é não roubar, é não prejudicar, é não vilipendiar o próximo, é não ignorar o próximo, é estar junto, amar, suportar, pegar na mão, ensinar o caminho. Por que alguns milagres de Jesus acontecem aos sábados? Porque Jesus está mostrando que curar aos sábados, devolver a dignidade a um homem ou uma mulher que foi curado ou curada em um sábado, é maior do que a observância da lei, é maior do que o apego e o zelo excessivo ao cumprimento da lei. E aí, nós novamente podemos afirmar que na visão moderna do mundo, há um sistema de causas e efeitos que são explicáveis mediante princípios mecanicistas, mediante princípios racionais e cognitivos. No texto que nós acabamos de ler, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do verso 17 ao 27, Jesus estava dizendo, estava doutrinando, estava ensinando que a visão mecanicista e fechada do universo é mais uma carga que se soma ao peso da opressão na vida de alguém que não deve ser opresso, na vida de alguém que não deve ser esquecido, na vida de alguém que não deve ser escravizado. Querido aluno e aluna, não podemos ser levados ou enganados por uma visão mecanicista do mundo que nos rodeia. Porque eu e você, que somos de Deus, nós que somos espirituais, nós fazemos parte do povo que cremos e temos crido sempre em um Deus que é ativo, em um Deus que se comunica com a sua criação, em um Deus que ouve as nossas orações, em um Deus que interage com cada um de nós num mundo que
deve estar aberto à ação de Deus. Nós não cremos na teoria ou na teologia da morte de Deus. A teologia da morte de Deus diz que Deus criou o mundo e se afastou dele. Deus criou eu e você e toda a humanidade e não mais se relaciona com essa criação. Não mais se relaciona com essa humanidade que ele criou. Nós cremos neste Deus ativo que se comunica, neste Deus ativo que enviou o seu unigênito Filho, que fez do unigênito Filho Deus Emanuel, Deus conosco. O nosso Deus é Espírito, mas ao enviar o seu Filho, ele tornou-se Deus conosco, feito de carne, de osso, sujeito aos mesmos sentimentos que nós, mas ele não pecou. O pecado não esteve presente na vida de Jesus, 100% homem e 100% Deus. E nós somos uma igreja que vive a fé, nós somos uma igreja que vive a confiança em um Deus que intervém em nossas vidas. Nós somos uma igreja que confia em um Deus que interage com cada um de nós ao longo da história. Isso esteve presente há milhares de anos atrás, a intervenção e a interação de Deus. Isso continua acontecendo milhares de anos depois, no tempo em que se chama hoje. Deus continua interagindo. Deus continua se comunicando, se relacionando. E aí nós olhamos, alunos e alunas da Escola do Espírito, para o conteúdo de Atos 9:34. Ali encontramos a cura de Enéas, a cura de um paralítico que havia 8 anos, ele jazia de cama, e ali, através da chegada do apóstolo Pedro, há a realização de uma cura extraordinária. Algo extraordinário invade o ordinário de Enéas. Algo extraordinário invade o cotidiano daquela cidade, o cotidiano daquela vida, o cotidiano daquele vilarejo, daquela aldeia, daquele espaço geográfico destacado naquele momento. Jesus aqui é imediatamente destacado como o único e verdadeiro doador da cura. A cura não é algo que está ali debaixo do controle do poder de Pedro. A cura acontece através da unção do Pai, do Filho e do Espírito Santo que está sobre a vida de Pedro. E quando nós observamos Atos 9:35, nós nos alegramos porque todos que viram Enéas curado em Lida, todos que viram Enéas curado ali em Sarona, converteram-se ao Senhor. O extraordinário que entra em ação no ordinário da doença, da paralisia de Enéas, que já durava 8 anos, é responsável por também entrar no extraordinário, no ordinário da vida das outras pessoas, O extraordinário entra no ordinário daqueles e daquelas que conheciam Enéas, e entrando o extraordinário no ordinário da vida daqueles que contemplaram e que souberam da cura de Enéas, eles então se convertem. A ação extraordinária que entra em contato com a vida ordinária e cotidiana daqueles que presenciam, daqueles que ouvem e ficam sabendo da cura de Enéas, é responsável através do convencimento gerado pelo Espírito Santo em converter muitas pessoas ao Senhor Jesus. E aí nós já entramos em Atos 9, do 36 ao 43. E um segundo milagre está presente no início da vida apostólica, missionária e evangelista de Pedro.
Aqui em Atos 9, do 36 ao 43, nós temos a ressurreição de Dorcas. Tábita, que no hebraico, no grego, significa gazela. Dorcas, que no grego significa gazela, era uma mulher notável. E Dorcas ficou conhecida naquela cidade e era amada, respeitada e admirada por ser uma mulher que, de forma espontânea e natural, praticava as boas obras. Praticava as obras de misericórdia. Ela tinha por hábito dar ofertas. Ela tinha por hábito dar esmolas. Tinha por hábito assistir os carentes da sua vila e da sua cidade. Dorcas era uma mulher integralmente dedicada à beneficência e à ajuda ao próximo. Dorcas cuidava especialmente das viúvas e tinha prazer em assistir às viúvas. Tinha prazer em ajudar materialmente as viúvas. Dorcas, em um determinado momento da sua existência, adoece e morre. E ela tem o seu corpo lavado, tem o seu corpo coberto, envolto em panos, e é colocada em um cenáculo. O corpo de Dorcas, já sem vida, estava ali dentro de um cenáculo, e alguns cristãos ali daquela cidade decidiram chamar Pedro. Até então, queridos alunos e alunas, não havia registro de que os apóstolos tivessem sido ali usados por Deus para ressuscitar algum morto. Até esse momento da história em que nos encontramos em Atos 9, não há nenhum registro de que os apóstolos tenham sido usados pelo Pai, Filho e Espírito Santo para ressuscitar alguém. Os crentes que estão ali na cidade de Jope são os responsáveis por buscar Pedro em Lida. E Pedro é chamado, Pedro chega ali em Jope, e ao chegar em Jope, ao se aproximar do cenáculo, onde haviam colocado o corpo de Dorcas, Pedro orienta que os presentes, as viúvas que estavam chorando e lamentando, pudessem sair do quarto. E a partir do momento em que aquelas mulheres saem, que Pedro permanece sozinho ali, próximo ao corpo de Dorcas, ele se ajoelha. E é interessante que essa prática de Pedro ao chegar no cenáculo e pedir que as viúvas que estavam ali pranteando saíssem, Pedro está ali certo de que o milagre que estava prestes a acontecer não deveria ser transformado em um espetáculo. Diferente de alguns ambientes que nós conhecemos no meio evangélico nos dias atuais. A cura é um espetáculo. As fotos do enfermo são divulgadas de uma maneira espetaculosa, de uma maneira grandiosa, midiática. Tem que estar na mídia. Filma aí, filma aqui, olha isso aqui. Pedro, ao chegar em Jope, já tinha o conhecimento dos cristãos que foram até Lida do falecimento de Dorcas. Só que, certamente, se deslocando ali de Lida a caminho de Jope, o Espírito Santo já havia testificado com o espírito de Pedro que haveria uma ressurreição. E quando Pedro chega até Jope, ele já tem esta certeza
gerada pelo Espírito Santo dentro dele, de que Dorcas seria ressuscitada. E por saber disso, ele não quis em nenhum momento contribuir para que um grande espetáculo pudesse acontecer. Pede que quem estava ali no cenáculo seja retirado, permanece sozinho diante do corpo, e ele então se coloca de joelhos, ora diante daquele corpo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e após a oração, Pedro volta-se para o corpo e diz: Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo, ela se assentou. E Pedro, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, que foram convidadas a se retirar quando ele chega no cenáculo, Pedro apresenta às viúvas Dorcas viva, já ressurreta, já em um momento em que o expediente da morte havia sido vencido pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. E este registro está em Atos 9, do 40 ao 41. Quando Pedro estava diante do corpo, não há, por parte de Pedro, o sussurro de nenhuma fórmula mágica. Quando Pedro estava diante do corpo, não se cita nenhum nome misterioso, nenhum nome místico. Quando Pedro estava diante do corpo orando, não se realizam estranhas benzeduras ou mantras. Não são acesos incensos, não são usados ali cristais para energizar o corpo, não é feito nenhum ritual místico, nada disso. Emite-se uma ordem cordial e espera-se com fé que essa ordem, possível como tal, seja cumprida pela intervenção extraordinária do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos alunos e alunas, a cura de Enéas e a ressurreição de Dorcas atraíram a atenção do povo e muitos se converteram e passaram a crer em Jesus Cristo. Isso tudo é feito com simplicidade. Isso tudo é feito com vida no altar, com santificação, com entrega, com estudo sistemático da lei, ou seja, da palavra. Isso tudo é feito com decência, com ordem, com profundidade, com discernimento do ordinário, levando em conta o poder que há em nome de Jesus do extraordinário. Mas aí eu sou lembrado pelo relógio que não para, que nós já temos quase 50 minutos de aula. E o Justo Gonzalez, depois de nos inspirar a olharmos para o texto e julgarmos o texto, está nos dizendo agora o seguinte: olha, aluno e aluna da Escola do Espírito, agora é hora de partir para o terceiro ponto da tríade. Agora que vocês já viram e julgaram, é hora de agir. E no que diz respeito à ação, levando em conta os milagres que nós encontramos no bloco de versículos do capítulo 9 do livro de Atos, meus alunos e alunas, que tipo de discurso eu e você temos ouvido dentro das nossas igrejas?
Que tipo de pregação ou discurso temos ouvido, querendo nos fazer acreditar que Deus não intervém em nossa história? Que tipo de discurso nós temos ouvido dentro das nossas classes de escola dominical, de que Deus não se importa conosco? Que tipo de discurso e de pregação nós temos ouvido nas mídias, nas redes sociais, nas lives de Facebook e de YouTube, dizendo: Deus não intervém mais na história, Deus não se importa mais conosco. Enquanto eu preparava essa aula, eu me recordei de uma experiência vivida em uma das igrejas em que passei ao longo de mais de 20 anos de dedicação integral no ministério pastoral. E certa vez fui procurado por uma irmã que me disse: pastor, um dos pastores que passaram aqui por esta igreja, uma das pastoras que passaram aqui por esta igreja, certa vez foi interrogado por mim no sentido de que eu perguntei: pastor, pastora, eu tenho aqui uma dúvida. Jesus continua realizando milagres nos dias de hoje? E aquela ovelha me disse que a resposta daquele pastor ou pastora, questionado por ele, de se Jesus realizava milagres nos dias atuais, a resposta que aquela pessoa ouviu no gabinete de um pastor ou pastora foi: nos dias de hoje Jesus não realiza mais milagres. Os milagres que Jesus realizou lá no início de seu ministério foram milagres que serviram para autenticar o seu ministério, para validar o seu ministério, para confirmar o seu ministério. E nos dias atuais, Jesus não realiza mais milagres. Pasmem vocês. É claro que aquela pessoa que eu tive a alegria de pastorear, uma pessoa de Deus, não se contentou, não se conformou com a resposta. E eu disse a ela a verdade que nós podemos encontrar em João 12, do 12 ao 14. O que nos diz João, capítulo 14, versos 12 a 14, a respeito de curas, a respeito da intervenção e a respeito dos milagres do Senhor nos tempos que nós vivemos, nos nossos dias? Olha só, João 14, do 12 ao 14. Palavras do próprio Jesus. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou junto para o Pai. Vou junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E aí, aluno e aluna da Escola do Espírito, eu repito novamente a pergunta que fiz: que tipo de pregação ou discurso temos ouvido, querendo nos fazer acreditar que Deus não intervém em nossa história ou não se importa conosco? A minha resposta àquela irmã ou àquele irmão foi: olha, Jesus continua nos dias atuais fazendo milagres, sim. Não apenas fazendo, ouvindo a nossa oração, mas se nós crermos nele, nós também receberemos unção, poder e autoridade para realizarmos no nome dele milagres ainda maiores. Milagres de Jesus serviram apenas para autenticar o ministério dele, disse alguém que se apresenta como pastor ou pastora da igreja.
teólogo, teóloga, conhecedor da palavra, não da palavra do Senhor Jesus. Porque o que nós encontramos no conteúdo de João 14, do 12 ao 14, vai contra a afirmação e o ensinamento que aquele líder deu para a sua ovelha quando ele ou ela o procurou no gabinete. Queridos e queridas, para encerrar a nossa aula desta noite, mais uma pergunta. Quais milagres a sua igreja tem experimentado nos dias atuais? Aí, no Rio de Janeiro, no interior do estado de São Paulo, aí no exterior, em um outro continente, em outro país, em outro estado, uma outra cidade que não seja a cidade de São Paulo, quais milagres a sua igreja tem experimentado nos dias atuais? Se crermos assim como Pedro, se crermos assim como Paulo, se crermos assim como tantos outros homens e mulheres de Deus no Antigo e no Novo Testamento, nós também experimentaremos os milagres do Senhor no tempo presente. Como Pedro, sem espetáculo, sem se valer da mídia para mostrar, para dizer que na nossa igreja as coisas acontecem, venha para cá, mas com sabedoria, discrição, que vem de discreto, sejamos como Pedro, esvazie a sala, com simplicidade, objetividade, profundidade, graça, unção, mergulhou no universo da intercessão, orou e declarou em nome de Jesus a mudança daquela realidade, e a realidade foi transformada, e muitos, através da cura de um homem chamado Enéas, através da ressurreição de uma mulher chamada Dorcas, muitos se converteram. Que Deus continue te ungindo através da unção e da ação do Espírito Santo, concedendo a você dons espirituais visando um fim proveitoso. Vamos orar? Pai, obrigado pela realidade e a presença dos milagres no livro de Atos. Obrigado porque o bloco de versículos de hoje, da lição de hoje, a partir de Atos 9, nos traz o início profundo e verdadeiro do ministério profético, evangelístico e apostólico de Pedro, curando Enéas, um paralítico, e ressuscitando Dorcas, uma mulher influente na sociedade da qual fazia parte. Senhor, que os milagres estejam presentes na vida deste teu filho e desta filha nesta noite. Que os milagres estejam presentes nas nossas casas. Que os milagres estejam presentes na nossa igreja. Que os milagres estejam presentes dentro do nosso lar, na nossa vizinhança, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação. Que os milagres sejam multiplicados. E que diante do ordinário, do cotidiano, o extraordinário do Senhor seja inaugurado. O extraordinário do Senhor abra portas. O extraordinário do Senhor traga cura. O extraordinário do Senhor traga libertação. O extraordinário do Senhor faça infinitamente mais. E é a minha oração sobre a vida deste aluno e aluna. Receba infinitamente mais do Senhor nesta noite. Receba infinitamente mais do Senhor sobre a sua vida, sobre a vida da sua descendência, sobre o seu casamento, sobre a sua casa, sobre a vida do seu genro, da tua nora, do seu sogro, da sua sogra, do seu avô e da sua avó. Nós oramos e profetizamos em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, queridos alunos e alunas. Não se esqueçam do like
E não se esqueçam também de fazer a inscrição, caso ainda não sejam inscritos. Próxima aula, sexta-feira, dia 17 de março, às 20 horas, conteúdo Atos 10, do 1 ao 48. Com a permissão do Pai, Filho e Espírito Santo, aguardo você. Um beijo, fiquem com Deus, amo vocês.